Bom dia, bom dia. Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas ao vivo, né, para a gente aprender mais, a gente aprofundar mais e mais na palavra de Deus. E você é mais do que o nosso convidado, você é o participante desse programa e eu estou aguardando a sua pergunta. Eu quero que você envie agora para o nosso WhatsApp 999972005. Esse programa também está sendo transmitido pelo nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. Lá você pode assistir de novo, compartilhar, né, extrair o máximo daquilo que Deus vai falar profundamente conosco. Prepara o seu coração. Olá, pastor. Tudo bem? Bom dia. Olá, Raquel. Bom dia, tudo bem? Bom dia a cada um dos nossos ouvintes. Obrigado pela sua companhia de unidade conosco no propósito do entendimento da vontade de Deus pela sua palavra. Pela palavra de Deus você tem um lugar de autoridade. Você precisa conhecer, você precisa avaliar, analisar continuamente para que você perceba a presença da glória. A presença da glória é realidade espiritual. É Deus habitando em você e fazendo de você um ambiente, um santuário de habitação divina na terra. Entenda que onde você vai, você carrega a divindade. Onde você pisa é abençoado. Por quê? Porque você pisa e Deus te dá por herança. Onde Deus pisa, tudo é transformado. Se você pisa, Deus pisa com você. Agora, entenda que, digamos, no cosmos há uma luta travada, liberada, uma guerra legal no mundo espiritual. O Senhor falou pelo apóstolo Paulo, o Espírito Santo falou pelo apóstolo Paulo. Nossos inimigos não são de carne e sangue. Eles habitam as regiões celestiais numa hierarquia demonicamente organizada para uma batalha. O que Satanás procura? Ele procura nos deslocar do nosso lugar de autoridade. Ele procura, se você é deslocado pelas influências dele, da sua autoridade, ele toma a sua autoridade e usa ela contra você. Isso é um perigo. Porque ele foi destituído da autoridade dele pelo Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 28, versículos 18, 19, o Senhor Jesus disse assim, em suma, sintetizando: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não sobrou nenhuma para o diabo. Estou convosco, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, cuidado. Você tem que ter percepção da identidade, percebendo a sua identidade como filho amado de Deus, como um ministro, um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor. Você passa a reconhecer os seus limites de atuação na autoridade que Cristo te dá. Viva essa autoridade, use essa autoridade, influencie com a sua autoridade, ok? Para que o diabo não a tome. É porque ele quer destituir e deslocar você dela, para usá-la contra você. É por isso que tem tantas pessoas que não atentam para a palavra de Deus e vivem uma realidade de fracasso, de percepção de temor, percepção de fraqueza e coisas dessa natureza. Seja forte, seja firme, seja inabalável. Coloque como um cântico, um hino de guerra: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Para que no dia mau você resista. Você tem uma armadura poderosa. As nossas armas, elas não são naturais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Amém? Eu fico por aqui, guarde isso em seu coração. E nós vamos às respostas agora, indo às perguntas. E então, Raquel? E então, pastor, então a gente vai voltar ao Velho Testamento, naquele período em que o povo hebreu estava peregrinando ali no deserto. E o nosso ouvinte aqui, pastor Glauco, ele quer saber onde ficavam os doentes ou impuros durante a jornada do Êxodo. Então, foi um período de 40 anos, onde Deus realizou grandes milagres, grandes sinais. E é interessante que no Salmo, se eu não estiver enganado, mas eu confirmo agora, acho que eu não erro não, deixa eu ver, Salmo 105, versículo 37, fala sobre isso, que todos os que saíram
do Egito e entraram na jornada do Êxodo, olha, esqueça a desobediência. A desobediência deles foi encontrada pela graça. E eles foram tão abençoados por Deus, foram preservados. Apesar dos erros, não faltou maná um dia sequer, a não ser no sábado. Porque na sexta-feira vinha porção dobrada desse maná. Lembre-se disso. E desta maneira, Deus os abençoou. A Bíblia diz que Deus os fez sair, o seu povo todo saiu lá do Egito com prata e ouro e com fartura. Eles não saíram na pobreza, pessoal. Saíram com fartura. Além disso, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Porque a pergunta do Glauco, onde ficavam os doentes e inválidos? Eles não haviam. Houve um mover sobrenatural de cura, de vigor. Mas a gente fica pensando, mas esse povo era perverso, de dura serviço. É verdade. Mas você fica pensando que Deus responde na base da contrariedade. Deus não é humano, Deus é Deus, e Ele é um Deus de amor. Não havia um só inválido. Mas se eles acontecessem, pastor, mas será que não aconteceu nenhuma vez? Não se registra. Mas se registrasse, como seria? Havia um padrão. Se alguém caísse em lepra, como foi o caso de Miriam, ou outra pessoa, eles precisaram parar todo o acampamento. A nuvem não seguia à frente enquanto os inválidos, os impuros, se recuperavam da sua invalidez e da sua impureza. É porque a palavra de Deus fala também em Êxodo 30. Fala assim, olha que quando a nuvem de Deus parava, o povo se detinha. Quando a nuvem se erguia e avançava, o povo também avançava. A glória de Deus se manifestava numa nuvem de sombra de dia e numa coluna de fogo à noite. A glória de Deus estava ali e ninguém se movia se a glória de Deus não se movesse. Eu acho que vai uma dica importante aqui, sabe, Raquel? O que eu vou fazer? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Aquilo que você está tentando ou planejando, avaliando, escolher, tem glória de Deus naquilo? Se tem glória de Deus, você tem a resposta já. Muitos perguntam, qual é a vontade específica, a vontade geral de Deus para a minha vida? Olha, tem glória de Deus para onde você está pensando em ir? Tem glória de Deus no que você está pensando em fazer? Ali está a vontade de Deus. E esse povo aqui, eles estavam debaixo da vontade de Deus. E debaixo da vontade de Deus, como diz o Salmo 105, versículo 37, tinha fartura e não tinha nenhum inválido, nenhum doente. Todos caminharam por 40 anos, nem os pés incharam, nem os dentes cariaram. Não teve nenhuma epidemia no meio deles, porque Deus os guardava debaixo da sua glória. Então é bom para nós sabermos disso, que o melhor lugar de estarmos é debaixo da glória da vontade de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Maravilhoso quando o senhor disse que a nuvem se detinha, né? Enquanto alguém estava parado, ou seja, Deus não deixa ninguém para trás, né? Não deixa o seu povo para trás. Pronto, Deus não deixa ninguém para trás, isso é muito bom. Pode anotar aí no seu Twitter, no seu Instagram, mas dá o crédito para Raquel, tá? Toda glória para o Senhor, aleluia. Então vamos lá, vamos para a pergunta do Romildo aqui, pastor. É uma pergunta mais prática aqui, ele quer saber se é prudente pastores aconselharem mulheres, por exemplo. Eu acredito que se o pastor estiver sozinho, aconselhar uma mulher no gabinete pastoral. Prudente ou não, é necessário, mas a prudência tem que ser a assessoria, a principal assessora. É porque não é prático, não é ético, uma irmã falar das suas intimidades. Então é melhor que ela, por isso que o pastor, pelo menos na vida dele, ele deve ser casado. Torna-se prático e útil que as irmãs conversem com as esposas dos pastores. A nossa igreja, mulheres aconselham mulheres, ok? E se o pastor vai aconselhar uma irmã,
ele é assessorado pela presença da esposa dele. Ou então ele fica num lugar à vista de todos, para que a prudência, ela dê a resposta que ela precisa dar. Porque não é prudente que na discrição, aí é um lugar onde não tem que existir discrição. Um pastor aconselhar uma mulher. Isso não deve ser, digamos, recorrente, frequente. Se ocasionalmente isso acontecer, eu não vejo problema. Mas isso não deve se tornar, de maneira nenhuma, em nada regular. Estou falando de regularidades, de repetições. Então, cercado com toda a prudência, um pastor para aconselhar uma irmã, é bom que ele esteja assessorado pela sua esposa, ok? Mas não estou dizendo que em caso nenhum, pastor, em caso, às vezes vai acontecer ocasionalmente, de maneira inédita, isso pode ocorrer, não tem problema. Mas que esse lugar seja um lugar acessível para todos, que a sala jamais esteja trancada, porque aí já se torna não só a aparência do mal, mas o mal já praticado, né? Ok? Pastor, o Ricardo está até perguntando, está dentro desse contexto também, ele pergunta, é errado dar carona para irmãs da igreja? Novamente se aplica o mesmo princípio de prudência. Olha, fala-se da aparência do mal, mas a aparência do bem deve existir também. E não só a aparência, mas realidade do bem. Ok? Porque onde tem a aparência do... Já viu o ditado? Onde tem fumaça tem fogo. Onde tem a aparência do mal, o mal já está atuando há muito tempo. E aqui? E a aparência do bem? Ela, quando tem a aparência do bem, o bem também já é vigente, ok? E aqui? Não é errado demais. Porque quando um pastor ou um irmão, ele é visto com outra irmã dentro do seu carro, isso dá o que falar? Não é que dá sim, é porque aí já se tem o crédito para se falar, e muito mal. Então, é errado sim. Porque nós não só fugimos da aparência do mal, nós fugimos também do mal evidente, ok? E nós damos testemunho, nós somos luz, somos sal, somos luz do mundo e sal da terra. Nós brilhamos, que a luz de Deus brilhe em nós. Mas eu não estou fazendo nada de mal, mas já está fazendo mal. Se você é motivo de falações, mas é fofoca. Não, se você está dando motivo para fofocas, você é o epicentro da fofoca. Então fuja desse mal em nome de Jesus. De que forma elegante, assim, dizer não para essa carona? Alguém te pede, uma irmã te pede, você está indo para lá e tal? Sim, não é prudente, minha irmã. Ajude ela. Como que eu posso te ajudar? Isso é elegante, é gentil. Eu te ajudo como for necessário. Eu pago, for necessário, chamo alguém. Ou se você tiver outra pessoa para fazer companhia para nós, tudo bem. Tem muitas saídas, muitas maneiras, muitas variáveis de tornar elegante, educado e, acima de tudo, que prevaleça a aparência e o bem em si. Ok, o nosso WhatsApp é o 9999-72005. Faça como o Ricardo, a Romilda, o Glauco fizeram. Mande a sua pergunta aqui pra gente. Nós temos mais uma pergunta aqui, é a pergunta da Ediana. Pastor, é sobre música agora, ó. Música cristã pode ter qualquer ritmo ou melodia? A música cristã, desde que a melodia e o ritmo não seja sensualmente sugestivo, que não seja mundanamente sugestivo, porque tem música que não invoca a Deus, invoca o diabo, né? Então, você já viu o nível de rock que se deve cantar ou não. Isso é muito claro e evidente. Qualquer pessoa que tem o mínimo de bom senso, ele percebe. E tem músicas que melodias são para estimular sensualidade. Muito cuidado. Então, é claro que tem que guardar limites. Porque aquilo que é perfeito, tudo aquilo que Deus fez com perfeição, o diabo conseguiu deteriorar. Então, seja muito prudente.
Nós não estamos demonizando. Não, o diabo que está tentando imitar. São imitações daquilo que é puro, né? É claro que para quem tem os olhos bons, tudo é puro. Para quem tem os olhos ruins, tudo é impuro. Mas tem limites que devem ser obedecidos e resguardados para ritmo e para melodia, ok? A música não procedeu de Deus? Claro que sim. A música ela tem um conjunto harmônico que é de uma engenharia magnífica, que só pode ser divino. A natureza, ela toca em Lá menor, há um som na natureza. E a música, ela é celestial, mas deve ser usado dentro dos limites de sua celestialidade. Oh, glória. Aleluia. Pastor, ainda no campo musical aqui, a Liliana, ela quer saber aqui, ó. Essa resposta é para daqui a pouquinho. Fique atenta aí, ó. Ela quer saber o que o senhor acha de cantor cristão cantar em show secular. E aí a gente vai descobrir daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Mande a sua pergunta para a gente agora durante o intervalo. Nosso WhatsApp é o 9999-72005. Até daqui a pouco. De volta ao programa Tira Dúvidas, segundo bloco abençoado aqui. Você pode mandar, algumas pessoas já mandaram perguntas, pastor, e esse programa está com caráter assim muito musical. É sobre dança, música, cantores, né? Você que quer saber mais sobre esse assunto, mande a sua pergunta aqui pra gente, para o nosso WhatsApp 9999-72005. Quer se aprofundar, conhecer um pouco mais a respeito daquilo que o pastor Tira Dúvidas tem falado? Ele tem um Instagram muito legal, com conteúdo incrível, que você pode começar a seguir agora. É Luiz com Z Rigonato. Quiser me seguir também, Raquel de Lima Oficial. Pastor, a pergunta aqui da Liliana, ela diz aqui, ó, ela pergunta: o que o senhor acha de cantor cristão cantar em show secular? O que eu acho? Eu acho que não é bom. Bom, vamos ressalvar isso aí, fazer uma ressalva no sentido de que depende do propósito para o qual ele está cantando. Se for para proclamar o evangelho, amém. Mas Jesus não se assentava com pecadores e comia com eles? Sim, mas a identificação de Jesus não era para intimidade, mas era para proclamação, ok? Eu acho que a igreja também, ela não funciona só dentro dos prédios. É muito bom, poderoso, sobrenatural que a igreja se reúna, porque onde a igreja se reúne em unidade, onde eles cantam juntos, oram juntos, ouvem a palavra e compartilham a palavra juntos, conforme o Salmo 133, versículo 3, a Bíblia diz que Deus ali ordena a bênção e a vida para sempre. Agora, um cantor cristão cantar num show secular, tem que ser muito cuidadoso com isso, porque qual tipo de música ele vai cantar lá? Qual é o propósito? Nisso está a glória de Deus? Eu estava falando na resposta anterior, ou no intervalo aqui, não sei, é que onde que está a glória de Deus? Foi na resposta anterior, que o povo no Êxodo só se movia quando a glória de Deus se movia pelas nuvens. De dia uma sombra, uma nuvem que fazia sombra, à noite uma coluna de fogo que aquecia o povo. Ali estava a glória de Deus. Ele vai cantar lá está a glória de Deus, porque há uma advertência muito clara de Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, onde diz: vocês não podem beber, olha só, do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Eu não sei qual que é o propósito, mas eu não vejo um propósito bom nisso. Tem que saber quem é o cantor, qual é o propósito, qual é a direção. Eu não vou ser absoluto na minha resposta, mas
pelo visto, o que você está dizendo, se fosse para pregar o evangelho, você estaria me dizendo, o cantor fulano de tal, que é cristão, ele vai fazer parte do show e ali ele vai ter um momento, uma parte para proclamar o Senhor e cantar uma música que glorifique o Senhor. Qual que é o propósito de um show secular? É louvar a Deus? Parece que não, né? Então, não vejo com bons olhos isso. Lembrei de um texto aqui, deixa eu fechar com esse texto. 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Pois bem, versículo 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Ok? Que Deus te abençoe, Liliana, e te dê clareza sobre esse entendimento. Ore por esse cantor, para que Deus o use, se de fato ele for. Amém. Amém. Glória a Deus. E a Jussara, olha aqui, pastor. Ela diz o seguinte: eu sou de um tempo em que crente não dançava. Agora tem até mini boate em casamento. O senhor acha que dançar é um bom testemunho? E ela completa aqui, ó. Eu sei que Davi dançou diante da arca, mas que tipo de dança será que ele dançou? Então, a Bíblia diz claramente que a dança faz parte, vou chamar aqui de elementos, eu poderia dizer, eu não vou falar de artifício, mas não que seja artificial, mas que sejam maneiras de louvar a Deus. Mas a Bíblia diz que é para louvarmos ao Senhor com danças. Mas é claro que tem danças e danças, propósitos e propósitos. Há tipo de danças, né, como o funk. Eu estava até inquirindo a Raquel, o que você acha disso, Raquel? Olha, pastor, eu acho que um funk não pega bem, mas nem lá no mundo pega bem, imagina para para cristãos, né? Então, dessa maneira, tem danças que são 100% sensuais, né? São danças que são 100% insinuantes, sugestivas, mas tem a dança que é feita para Deus. Tem aquela dança que é para ser feita entre marido e mulher dentro do quarto, para propósitos muito específicos e abençoados por Deus. Não em público. É porque tem coisas, como Paulo disse, né? Repetir o que muitos ímpios dizem é vergonhoso. Você tem que evitar até pensar nas coisas que eles dizem. E muito mais praticá-las. O Salmo 149, versículo 3, diz que nós temos que louvar o nome do Senhor com danças, cantar louvores com pandeiros, com cítaras. Agora, aqui não tem nada a ver com se o ritmo é acelerado ou se ele é lento, tá? É porque worship, né, um estilo musical que é muito lento, muito deprê, né? Então tem que ter cuidado até com ritmos lentos. Miriam tocou tamborim, né? É um instrumento de percussão. O negócio estava animado. A percussão, ela percorre toda a Bíblia. Sem querer fazer o trocadilho, mas já fazendo. De fato, bem lembrado, né? E ela cantou, né? A letra da música era Só o Senhor é Deus. Ela cantou dizendo que só o Senhor é Deus. Então essa questão tem que ser avaliada, tem que ser, está vendo que a música tem que ser administrada na igreja. Ela tem que ser selecionada, tem que ser orada, digamos, né? Agora, o senhor acha que dançar é um bom testemunho? Tem muito tipo de dança que dá testemunho da glória de Deus. Se está na Bíblia, então tem a maneira certa de aplicar. Por quê? Não é porque ora que a oração é de Deus. Tem gente que ora para que o vizinho morra. Isso não é nem oração, isso é feitiçaria, invocação de demônios. Então, muito cuidado, né, com tudo. Nós não podemos, então, sermos inflexíveis, engessados. Temos que pensar a maneira que Deus pensa. Davi, como você disse aqui, Jussara, ele dançou diante da arca.
E Mical se escandalizou, filha de Saul. Mas ela ficou estéril porque ela pronunciou coisas contra quem estava louvando diante de Deus. Então não critique jamais quem está dançando. Se a proposta é dançar para Deus ele está dançando. Se você não dança, pelo Senhor você também deixa de dançar. Então quem come carne, diz Romanos 14, esse dá graça. E o que não come, ele oferece a sua abstinência ao Senhor. Então, com muita prudência, muita graça. Para nós, tudo é espiritual. Quem tem bons olhos, tudo é bom para quem tem bons olhos. Amém, pastor. Tudo é puro para os puros. E impuro para os impuros, né? E impuro para os impuros. Ok, pastor, Consequentemente. Sim, Raquel. A gente vai para aquele campo preferido aqui, questões conjugais, casamento, né? É uma área muito importante da nossa vida e tem uma ouvinte aqui, ela está pedindo uma orientação aqui, pastor. A Valéria. Sim, ela coloca aqui, pastor, eu fui casada por 43 anos e nós nos separamos, né, por um tempo por motivo de traição. Recentemente decidimos nos reconciliar, mas o meu filho mais velho não aceitou e ele deixou de vir aqui para nossa casa. Isso me entristece muito. O que eu faço, pastor? E aí, é o filho, o marido? Avalie as coisas. Conversar é a melhor coisa. Claro que nós oramos por restauração de casamentos. E é o seu caso. O seu filho, ele tem motivos. Eu não acredito que ele esteja sendo, digamos, inconsequente, tolo, esteja sendo passional, emotivo, magoado. Será que ele está agindo por base de mágoas daquilo que o seu marido fez e agora ele não quer que você reconcilie com o perdão? Ou ele vê que o seu marido, o que ele está vendo no seu marido que ele não está aceitando? Eu não quero aqui lançar dúvidas, mas precisa ser avaliado sim. Essa situação ela é séria, porque a vontade de Deus é reconciliação. Você foi casado durante 43 anos, depois teve coisas ruins aí, teve rupturas, houve traição, que é muito doloroso, uma traição muito dolorosa. Faz sofrer muita gente o fator da traição. Mas por que o seu... Conversa com o seu filho. A sua pergunta, ela deve ter uma base, porque ela está muito assim, geral. Tem motivos, tem razões, tem situações aí que não estão explicadas. A situação, o contexto geral está disfuncional. Provavelmente você aceitou coisas aí que o seu filho não concorda que deva ser aceito. Mas quem decide é você. Mas não é porque você decide que você não vai conversar com os filhos. Converse abertamente, francamente, ok? A conversa chega a um denominador, tenha clareza do que precisa e o que não precisa. O que precisa ser feito, o que precisa ser mudado. Mas ouça seu filho, conquiste o coração dele e vamos deixar essa tristeza de lado. É um tempo de festejar, porque um casamento foi restaurado. Mas em que base que ele foi restaurado? Com que preço? Isso é importante saber, né, Raquel? É isso aí, pastor. Deus dê graça para ela, né? Para ajudar a resolver essa questão. O filho dela vai ter a vida dele, né, pastor? Sim, claro. E ela também a dela, né? Pastor, chegou o momento, né? Terminamos aqui o nosso programa Tira Dúvidas ao Vivo. Um programa maravilhoso, tão abençoado aqui. E que você prepare o seu coração, se você estiver no carro ou em qualquer lugar e tiver a possibilidade de parar. Nós vamos orar agora nesse instante. Amém. Nós damos graças ao Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, portanto, a glória eternamente. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a sua palavra, ela é alimento. A sua palavra, ela é o próprio Senhor que desceu do céu como o pão que sacia a nossa fome. Como a água que descedenta, Senhor, a sede dos desejos insaciáveis.
Nós invocamos o Senhor, ó Pai, de todo o nosso coração. Nós oramos a sua palavra e declaramos que aquilo que ela declara. Salmo 84, versículo 10 diz que um dia na sua presença vale mais do que 1000. Um dia na sua presença, ele é favorecedor, ele é abençoador, ele é engrandecedor, é restituidor. Restitua, Pai, tudo aquilo que foi roubado dos seus filhos. Restitua a alegria do teu Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Abençoe agora os nossos ouvintes com essa graça, com essa justiça, com essa paz, com essa alegria. Que eles saibam invocar o seu nome como justiça deles, porque a sua palavra diz, Senhor, em 2 Coríntios 5, 21, o Senhor que não conheceu o pecado, se fez pecado em nosso lugar. Deus, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos perdoados e apesar, ó Deus, dos nossos erros, nós somos justiça de Deus. Isso é o que prevalece, é a nossa posição de onde nós estamos. O que importa é onde nós estamos, Pai. Nós estamos num lugar de graça, pisamos em um terreno firme, numa rocha inabalável. Senhor, abençoa aquele que está enfermo, enviamos uma palavra de cura. Ao que está triste, renova ele com a alegria do Espírito Santo. Que ele se encha do Senhor, porque aquele que é cheio do Senhor será cheio da sua alegria. Porque o Senhor Jesus mesmo disse: eu vos tenho dito e revelado essas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês esteja completa. Pai, essa sexta-feira foi feita para cada um de nós, para que nela fôssemos felizes, para que nela nos regozijássemos, por causa da sua bênção. Deus, essa oração eu a faço, Pai, e através dela eu quero trazer à memória o que pode dar esperança. Oh, bendito Deus da graça, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por intermédio de nenhum homem, não é de mim, não é da Raquel, não é do André, do Edinaldo Maurício, é através da sua graça que nós temos paz com o Senhor. Nós temos acesso a essa graça, na qual nós estamos firmes, na qual nós somos abençoados em todas as coisas. Nos aproximamos assim, Pai, com confiança plena ao trono da graça e recebemos agora, eu e aqueles que oram comigo, eu e aqueles que agora requerem o suprimento de uma necessidade. Nós alcançamos agora o suprimento dessa necessidade. Ó Deus, o Senhor nos ouve, não é conforme a nossa necessidade. Nós até oramos conforme a nossa necessidade, mas a sua resposta é conforme a sua riqueza em glória por meio do Senhor Jesus, que é o Deus poderoso para fazer infinitamente além do que podemos pedir, muito além daquilo que nós pensamos, desejamos ou sonhamos. O Senhor é o Deus que realiza os sonhos. O Senhor é o Deus que supre a necessidade. O Senhor é o Deus que cura o enfermo. O Senhor é o Deus que traz provisão abundante para o necessitado. Os desempregados, Pai, eu declaro e profetizo uma porta de emprego, Senhor, já nesse final de semana, na próxima semana. Senhor, neste final de semana nós teremos, ó Deus, na igreja, na Videira e em todas as igrejas de Goiânia, cultos sobrenaturais, poderosos, com a Tua graça. Em o nome de Jesus. Amém e amém.